Olá, queridos professores. Aqui quem fala é o Diego Rafael. Eu sou comentarista desse primeiro trimestre do ano 2023 da revista da classe de jovens. E nesse trimestre nós iremos estudar um assunto muito importante, que é o tema da vocação. Não é à toa que o título dessa revista é Vocação. Você nasceu para isto. E diante desse tema tão relevante, não somente para a nossa geração, mas para a humanidade, desde que Deus nos criou, quanto à sua imagem e semelhança, nós vamos ser introduzidos numa abordagem um pouco oposta daquilo que a gente está acostumado nos nossos dias. Mas eu queria que você, caro professor, caro aluno, que você acompanhasse comigo desde a lição de número 1, que é a lição que nós iremos abordar nesse momento, e também as demais lições serão pontuadas no decorrer dessa apresentação, dessa lição de número 1. A lição de número 1, ela tem por título O Guia da Nossa Jornada. Esse título ele foi colocado de maneira proposital para que a gente possa discorrer um pouco sobre o que é o tema vocação e também apresentar as demais lições que estão inseridas no tema que será abordado. Vamos lá, a lição de número 1, O Guia da Nossa Jornada, ela tem como texto-chave o seguinte texto, ou o seguinte versículo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Esse versículo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24. E a síntese da nossa lição, ela tem por objetivo apresentar de maneira introdutória a jornada que iremos percorrer nesse trimestre. Com o intuito de introduzir-nos no tema proposto, que é o tema da vocação, e compreendermos melhor a sua amplitude e profundidade. Eu queria, juntamente com você, fazer a leitura bíblica proposta para essa lição, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, e 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 20 ao 24. Diz assim: Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Nós, a partir daqui, iremos abordar sobre o tema vocação. Mas antes de mais nada, eu queria fazer menção de algo que está presente em todos os seres humanos. Assim como é abordado na introdução dessa lição, eu queria trazer à memória de cada um de nós, professores, alunos, o vazio que existe dentro de nós, seres humanos. A busca por sentido, a busca por propósito, certo? Que nada nesse mundo consegue responder a isso, a não ser que seja abordado, ou seja, trazido a nós a partir da perspectiva correta. E a perspectiva correta é a perspectiva de Deus. Essa que foi perdida desde o Jardim do Éden. E todos nós constantemente buscamos preencher esse vazio que existe em nós a partir das coisas que nos cercam, a partir dos relacionamentos, a partir daquilo que fazemos enquanto trabalho, enquanto profissão,
enquanto carreira. Tentamos preencher muitas vezes esse vazio através de um relacionamento amoroso e acabamos andando em círculos, certo? Acabamos machucando pessoas, acabamos nos frustrando as pessoas que geraram expectativas em nós e, no fim das contas, não conseguimos preencher esse vazio que existe em nós. Há apenas uma deterioração da nossa vida. Na lição, se você prestar bem atenção, eu cito o exemplo do personagem Sméagol, presente no conto de O Senhor dos Anéis, escrito por J.R. Tolkien. O Sméagol é um personagem bastante curioso, porque ele é alguém que encontra um anel misterioso durante uma pescaria no fundo do rio. E esse personagem, ele está ali juntamente com um outro amigo dele. E encontrando esse anel, ele fica encantado por ele, ao ponto de despertar nele aquilo que há de mais terrível no ser humano, provocando nele sentimentos de posse descontrolada. E esse sentimento de posse faz com que ele acabe até mesmo fazendo mal para esse seu amigo, acaba matando essa pessoa, e isso faz com que ele se afaste das pessoas que convivem com ele, da sua família, tudo por conta dessa ambição, por conta desse anel. Essa ambição por esse anel faz com que ele passe até mesmo, com o decorrer dos anos, a viver como um animal selvagem. Sua vida, ela vai declinando. Tudo isso numa busca ou numa tentativa de preencher o vazio que existe dentro dele, dentro do Sméagol, assim como todo ser humano, através de algo externo. No caso dele, de um anel de poder. Mas, se pararmos para pensar, todos nós somos como um Sméagol, em certo sentido. Todos nós estamos tentando preencher um vazio que existe dentro de nós com as coisas que nos cercam. Como aqui já citado, com as relações, com o trabalho, com tudo aquilo que está ao nosso redor. E, infelizmente, acabamos nos frustrando, porque esse desejo é um desejo que nada terreno consegue preencher. E por conta de não acontecer esse preenchimento dentro de nós, dentro do nosso interior, nós cada vez mais entramos numa frenesi de querer substituir a única pessoa que poderia preencher e ordenar tudo aquilo que está fora de ordem em nossa vida. Por que eu estou levantando esse ponto logo de cara? Porque o tema vocação não é sobre fazer algo, não é sobre trabalhar apenas como a nossa sociedade contemporânea tenta reduzir, onde cada um de nós tem uma vocação profissional. E a ideia aqui não é desmerecer ou diminuir aquilo que fazemos enquanto trabalho. Nós vamos ver que isso está inserido no tema vocação, né? Está dentro daquilo que eu chamo do pacote, mas não é o pacote inteiro. Existem mais coisas. E o trabalho, ele acaba sendo um resultado daquilo que nós somos. E por conta desse vazio que eu citei aqui no início, nós acabamos lidando com a vocação que nós temos quanto seres humanos de maneira incorreta, de maneira inapropriada. E dessa forma, muitas vezes acabamos ferindo as pessoas que estão ao nosso redor. Acabamos com os relacionamentos que fazem parte da nossa vida. E muitas vezes acabamos nos isolando por uma busca ou por uma fixação de algo externo. Como o caso do Sméagol, o anel, mas às vezes o trabalho, às vezes o dinheiro, às vezes
até mesmo um relacionamento amoroso. E todas as coisas acabam se tornando desordenadas. E nós não conseguimos encontrar sentido na vida, não conseguimos encontrar propósito. Por que é importante essa reflexão? Porque, assim como diz o escritor Shel Silverstein, num livro chamado A Parte que Falta, um livro infantil, inclusive, ele vai discorrer que, por conta dessa busca desenfreada que nós temos por sentido e propósito, nós não conseguimos aproveitar a vida da forma que Deus quer que nós aproveitemos. Nós não conseguimos, ao longo da jornada, usufruir de cada fase, cada etapa da vida que deveríamos usufruir, certo? Da maneira que agrade a Deus. E por conta disso não conseguimos viver plenamente a nossa vocação. E por conta disso nós nos frustramos. Não apenas no final, não apenas no destino dessa jornada, mas também no decorrer dela. Porque sempre estamos com os olhos fixos na próxima fase, na próxima conquista, na próxima etapa. Então, é importante trazer essa reflexão para os nossos dias e principalmente para o tema que nós iremos estudar nesse trimestre, que é a vocação. E se nós, como nós vamos perceber aqui no tópico 1, se nós queremos entender qualquer assunto, se nós queremos ser introduzidos em qualquer temática que nós vamos estudar, seja no contexto eclesiástico, bíblico, teológico ou em qualquer outra área, nós precisamos começar com a origem desse assunto. Ou como é o título do tópico 1, precisamos começar pelas raízes. Dessa forma, nós precisamos nos atentar de onde vem a origem da palavra vocação. A origem da palavra vocação, ela vem do latim, da palavra vocare, que é muito mais do que simplesmente receber uma ordem ou um chamado para fazer algo, uma tarefa. É claro que se refere a um chamado, mas não um chamado qualquer. Essa própria palavra vocação, ela aparece em vários momentos na Bíblia, no sentido de se viver de maneira coerente com aquilo que Deus está falando, de viver de maneira coerente com aquilo que Deus nos chamou, não apenas para fazer, mas para ser. Dessa forma, o texto que nós fizemos da leitura bíblica no início dessa lição, desse conteúdo de subsídio, é para que nós tenhamos a consciência de que o apóstolo Paulo, ele não está apenas dando algumas informações de como as pessoas devem fazer algo. Não, ele está passando orientações de como as pessoas devem viver após a conversão. E diante disso, ele está dizendo, olha, se Deus te chamou, você sendo escravo, então da mesma maneira que Deus te chamou sendo escravo, você deve viver para Deus sendo escravo. Mas se Deus te chamou sendo livre para andar com o Filho dele, para viver uma vida para a glória dele, você tem que viver sendo livre. E o que eu quero dizer com isso, trazendo a menção desse texto nessa perspectiva vocacional, é que quando Jesus nos chama para ter um relacionamento com ele, onde somos introduzidos no seu reino, não é para descartar toda a vida que tínhamos antes. Não é para descartar a vida social que tínhamos anteriormente. A conversão, ela não é simplesmente nos tirar
da vida social que tínhamos antes de Cristo. Não, a conversão é para que nós deixemos o pecado e as relações sociais que tínhamos antes de Cristo, que elas passem agora a ser restauradas, redimidas, a partir do relacionamento com Ele. Então, isso implica em dizer que o estilo de vida que nós iremos adotar será no contexto que já vivíamos antes de Cristo. A perspectiva vocacional é trazer Cristo para ser Senhor de todas as áreas da nossa vida, da vida humana. Como o próprio texto nos aponta. Trazer Cristo para governar as nossas vidas no trabalho, na família, na sociedade. Então a proposta, até mesmo do nosso estudo durante esse trimestre, a perspectiva vocacional disso é que nós sejamos representantes do reino de Deus em todas as esferas da vida. E a proposta do Evangelho é viver todas as coisas do jeito de Deus. E não do nosso jeito, e não do nosso modo, e não nos isolarmos da sociedade, e também não abraçarmos a cultura da nossa época. Então, nesse sentido, diferente daquilo que é proposto muitas vezes no mundo corporativo, de que vocação é fazer aquilo que se gosta, e que muitas vezes, ao dizer que fazemos aquilo que nós gostamos, então isso não implica necessariamente ter que trabalhar, torna-se uma falácia. É importante gostarmos do nosso trabalho, mas não podemos reduzir a vocação apenas a isso. A vocação trata-se de representar a Deus, a vocação trata-se de amar o próximo. E então, nisto que fazemos, amar a Deus e amar o próximo em todas as esferas da vida, representando o Senhor, estarmos por satisfeito. Ou seja, a vocação ela não tem a ver, em primeiro lugar, conosco. E esse tipo de discurso, ele vai em contrapartida à expectativa do mundo. Ele vai em contrapartida à expectativa que a nossa sociedade tem quando se fala de vocação. Porque não tem a ver com atender os anseios humanos, tem a ver com atender a expectativa de Deus a respeito de cada um de nós. Partindo desse fundamento, para falarmos sobre vocação, eu queria trazer também uma abordagem sobre a jornada que iremos percorrer, já que o título dessa lição é exatamente sobre isso. E quando eu falo de jornada, são as lições que iremos discorrer ao longo desse trimestre e o que isso está relacionado com o tema central dessa revista. E a partir do ponto que eu abordar cada uma dessas lições, a partir da lição 2 até a lição 13, eu gostaria de fazer algumas indicações de alguns livros que podem servir tanto de fundamentação bíblico-teológica, quanto também de material de apoio para que vocês, professores, possam desenvolver de maneira mais completa a lição que vocês irão ministrar, com o objetivo que os jovens estejam esclarecidos a respeito sobre cada assunto dentro desse tema vocação. Começando a partir da lição de número 2, ela tem por título Tudo Começou em um Jardim. E essa lição, ela traz uma abordagem inicial a partir de onde tudo começou para nós, seres humanos. Porque se nós iremos falar da nossa vocação como representantes de Deus, nós precisamos ir para o início. E precisamos lá observar alguns fundamentos que existem lá, estabelecidos por Deus, sobre como o ser humano, como tanto o homem quanto a mulher,
deve representar a Deus diante da criação, diante dos demais seres humanos, e também como eles devem se relacionar uns com os outros, quanto família, entendendo o papel de cada um. E partindo desse ponto, eu queria já de imediato deixar algumas indicações de livros para que essa lição de número 2 possa ser enriquecida. O primeiro livro que eu gostaria de indicar, que vai te auxiliar nesse desenvolvimento dessa lição, tem por título Compreendendo Seu Potencial, um livro do Myles Munroe. A ideia é que nós possamos, a partir de fundamentos bíblicos que são compartilhados pelo Myles, entender a nossa natureza, entender como devemos viver, entender como devemos nos desenvolver, tudo aquilo que Deus confiou em nós de potencial, que possa ser despertado para servir a Deus, para servir ao próximo. O Myles Munroe ele vai trabalhar principalmente nessa linha, trazendo principalmente os fundamentos aqui, a qual nós compartilhamos nessa lição de número 2. Algumas bases bíblicas, teológicas, para que você possa discorrer também, a teologia sistemática do Stanley Orton, que tem uma perspectiva pentecostal, mas que também vai trazer bastante fundamento, se tratando do Gênesis, no princípio de todas as coisas, para que você possa desenvolver de maneira consistente aquilo que vão trazer desdobramentos para as próximas lições. O comentário bíblico expositivo também do Antigo Testamento, do Warren Wiersbe, também traz um enriquecimento naquilo que você pretende abordar com a juventude, certo? Até mesmo em entrar em assuntos que muitas vezes são pouco abordados no nosso contexto de igreja. E o último livro para essa lição tem por título Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller. E esse livro, ele exatamente vai trazer uma abordagem partindo do Jardim do Éden, de como o homem deve se relacionar com Deus e como ele deve representar a Deus no ambiente de trabalho, trazendo aplicações práticas, inclusive, para o nosso contexto contemporâneo. É um livro que vai enriquecer muito o seu estudo e também aquilo que você pretende transmitir para a juventude durante as aulas. A lição de número 3, a lição de número 3 tem por título Os Efeitos do Pecado na Nossa Vocação. E também trazendo como base o livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller, ele também vai trazer uma abordagem sobre como o pecado afeta a nossa vocação no âmbito do trabalho. Como que espinhos e abrolhos afetam o nosso potencial, aquilo que nós podemos desenvolver para a glória de Deus e também para servir o próximo. E como lidar com esses espinhos e abrolhos, como lidar com essas dificuldades, certo? E a gente observar até mesmo de maneira prática na nossa vida os efeitos do pecado quando a gente pretende trabalhar em algo, seja num serviço eclesiástico ou até mesmo na nossa profissão, certo? Que sofrem também com esses efeitos, já que faz parte ainda da nossa natureza humana. A lição de número 4 já traz o título A Redenção da Nossa Vocação. Essa lição de número 4, ela vai trazer uma abordagem, mas a partir do encontro que nós temos com Cristo. Essa abordagem é para que nós possamos ter a compreensão de que Jesus ele não veio apenas para salvar a nossa alma em primeiro momento, mas ele veio para restaurar toda a humanidade que nós temos. E
para que a gente possa compreender melhor isso, nós utilizamos o livro Fé Cristã e Cultura Contemporânea, para que a partir de uma perspectiva de redenção de uma humanidade completa, ou seja, não somente o ser interior nosso, mas a vida como um todo sendo restaurada por Cristo, sendo redimida por Cristo. E dessa forma, a nossa vocação, já que ela é a nossa representatividade do reino de Deus. A lição de número 5, identidade e vocação, o ser vem antes do fazer, como já bem diz o título, traz uma abordagem voltada à identidade do ser humano. E a nossa identidade antes de Cristo, que proporciona uma forma de pensar e, consequentemente, uma forma de se comportar. E a nossa representatividade, na nossa vocação, como consequência de uma identidade também redimida em Cristo. Ou seja, uma vida, uma identidade antes de Cristo e uma identidade após Cristo, que está sendo restaurada, que está sendo transformada. E é necessário a gente compreender isso, porque a gente pode acabar exercendo a nossa vocação, ou seja, essa representatividade de maneira incorreta, por motivações incorretas, por motivações erradas, certo? Muitas vezes consequência ainda de uma identidade adâmica. Para que a gente possa compreender melhor essas lições, nós trazemos aqui também alguns livros como indicação. O Mito da Perfeição, da Richelle Parham. O Mito da Perfeição, da Richelle Parham. Enraizado, do Benny Lipscher. E Deus Te Fez de Propósito, do Douglas Gonçalves e Tiago Marques. Esses 3 livros eles vão trazer uma abordagem sobre a necessidade que nós temos de, muitas vezes, buscar aprovação, a necessidade, muitas vezes, que nós temos de sermos aceitos pelas pessoas e de como o encontro com Cristo, como o Evangelho vai transformando essa identidade que busca aprovação e busca aceitação para uma identidade que está sendo desenvolvida por Cristo em nós. Uma identidade que começa a fazer as coisas a partir da motivação correta, que começa a trabalhar, que começa a se relacionar, que começa a viver a partir das motivações corretas que são proporcionadas por Cristo. A lição de número 6 tem por título Derrubando o Muro entre o Sagrado e o Secular. Essa lição traz uma abordagem que tem por objetivo... Essa lição ela traz uma abordagem que tem por objetivo, literalmente, apagar ou até mesmo derrubar o muro que existe na visão evangélica dos nossos dias, de que aquilo que a gente faz no âmbito da igreja é sagrado, que aquilo que a gente faz muitas vezes nas nossas atividades eclesiásticas é santo, e que aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, quanto termos de relacionamento, trabalho, estudo, família, política, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus, não tem nada a ver com aquilo que é sagrado. E a partir dessa perspectiva, nós trazemos alguns livros que vão fornecer subsídio para que você possa se aprofundar, professor, nesse assunto. O primeiro dele é A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer, onde ele vai trabalhar bem esse tripé, qual foi apresentado até aqui, entre criação, queda e redenção, e aplicando isso em relação à arte. Um outro livro que eu também gostaria de indicar é o livro da Norma Braga, Cristianismo e Cultura. Esse livro ela vai trazer uma abordagem sobre a relação entre a nossa fé e
a cultura a qual nos cerca, principalmente uma cultura que existe em vários ismos, a qual ela vai apresentar esses ismos até mesmo como ídolos que tentam roubar o lugar que pertence a Deus em nossas vidas. E ela traz uma abordagem de como nós podemos nos relacionar com a cultura sem nós nos corrompermos, mas também sem nós nos isolarmos numa subcultura evangélica. Já o terceiro livro que eu gostaria de indicar é o livro Cristianismo através dos Séculos, do Ern Keynes. Esse livro, ele já traz uma abordagem histórica sobre o desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos, como bem vai dizer o título. E nós vamos perceber a influência cristã ao longo da história na cultura, de que ela não é desassociada da cultura, pelo contrário, ela influenciou a cultura em vários aspectos no decorrer dos séculos. E a partir desse entendimento, nós percebemos a importância do cristão se relacionando com a cultura. Já na lição 7, tem por título A Prioridade na Pregação do Evangelho. E falando sobre prioridade, nós trazemos uma abordagem mais prática a respeito da missão cristã, principalmente naquilo que tange como prioridade, que é a pregação do Evangelho, mas uma pregação do Evangelho não feita de qualquer forma e não feita de qualquer jeito. Uma pregação do Evangelho que necessita de que aquele que anuncia o Evangelho, ele realmente seja fiel àquilo que Jesus Cristo definiu como boa nova. E para ele ser fiel, ou seja, para ele ser uma testemunha direta daquilo que Cristo realizou na cruz e obedecer aos mandamentos de Cristo a partir disso, de anunciar essa boa notícia, ele precisa experimentar um avivamento pessoal. E isso é um tema bastante importante com a nossa juventude, porque não adianta nós falarmos de vocação, não adianta até mesmo falarmos sobre pregação do Evangelho, se aquele que pretende pregar o Evangelho e pretende anunciar o Evangelho com a própria vida, se ele não experimentou um encontro com Jesus, ou até mesmo ele não experimentou ou experimenta continuamente um avivamento pessoal. Porque para anunciarmos, para sermos testemunhas de Jesus, nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da capacidade que o Espírito Santo nos dá para pregar o Evangelho com ousadia. E essa é uma das maiores necessidades que a nossa geração possui, a nossa geração evangélica. Que talvez isso também explique motivos até mesmo de inércia ou de indiferença da nossa juventude quando abordamos assuntos tão importantes como o caso da pregação do Evangelho, como o caso do evangelismo, como o caso até mesmo das nossas atividades eclesiásticas, que por muitas vezes são, quando não ignoradas, mas pouco aderidas pela nossa juventude. E o segundo livro tem por título A Missão Cristã no Mundo Moderno. Além do poder de Deus que necessitamos, a missão cristã no mundo moderno, que é um livro do John Stott, vai nos fornecer subsídio para que a gente possa entender o comportamento da nossa geração, da nossa sociedade, para que sejamos efetivos na pregação do Evangelho, observando pontos da cultura que nos cerca, que servirão como plataforma para a pregação desse Evangelho. Ou seja, fazermos a leitura correta e pregarmos o Evangelho cheios do poder de Deus. E talvez essas sejam uma das maiores necessidades da igreja e da juventude evangélica dos nossos dias.
A lição 8 tem por título Vocação e Família, onde a gente vai trazer uma abordagem daquilo que nós tínhamos por fundamento citado já na lição 2, certo? Onde Deus criou essa instituição chamada família e nós temos essa vocação de representar a Deus a partir dessa instituição, mas que devido à queda, ela acabou se corrompendo, devido ao pecado do ser humano, ela acabou se deteriorando e as famílias se tornaram disfuncionais. Isso é muito evidente nos nossos dias, essa lição pretende trazer essa abordagem, e para isso a gente indica alguns livros para você entender influências que afetam a família e que afetam também a nossa vocação na esfera da família. Um desses livros é o livro sobre pós-modernismo, do Stanley Grenz, Cristianismo e Cultura também, da Norma Braga. Um outro livro indicado para tratar sobre masculinidade é Discipulado Masculino, do pastor Anderson Silva. Feminilidade Radical também, um livro para tratar sobre feminilidade a partir de uma perspectiva bíblica, levando em considerações até mesmo ideologias como o feminismo, da Carolyn McCulley. E o outro livro nessa linha de raciocínio é O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá, onde ele trabalha um resgate de fundamentos que também são citados na lição 2, porém perdidos na queda, e esse livro traz uma abordagem como material de apoio para que possa ser trabalhado o resgate da família e do propósito dela. Na lição 9, nós trazemos uma abordagem com o título Servindo a Igreja Local. E a ideia aqui é que a gente possa discutir com a nossa juventude durante as aulas sobre como nós podemos servir na igreja local, saindo daquele campo de apatia que foi citado em lições anteriores e trazendo um engajamento nas necessidades da igreja local e trazendo ao entendimento do jovem de que ele faz parte de um corpo, que se ele teve um encontro com Cristo, há uma necessidade de servir a igreja local. Ou como o próprio pastor Rick Warren diz, todo cristão ele possui uma função do corpo de Cristo e uma missão no mundo. Então é necessário se envolver através, principalmente como o pastor Bill Hybels cita no livro A Revolução do Voluntariado, se envolver a partir do voluntariado, se envolver a partir de funções que talvez não tenham tanto glamour, que não sejam alvos de tantos holofotes, mas que são necessárias no contexto da igreja local, principalmente se a igreja local tem a intenção de comunicar com a atual geração. Um outro livro para a gente compreender melhor sobre essa perspectiva é o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, e também o livro Uma Igreja Família, do pastor Carlito Paz. Na lição 10, nós abordamos o tema A Igreja Local, uma luz para a cidade. A ideia aqui é que a igreja local ela seja uma base missionária para a cidade, onde as pessoas não vêm para consumir algo, elas vêm para adorar a Deus, mas também elas saem de lá capacitadas, treinadas, orientadas para servir a cidade, no seu contexto de vida, seja na sua família, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho. A ideia aqui é que a gente possa despertar esse senso vocacional para a vida prática do dia a dia. Em vez de dizermos às pessoas, vá até a minha igreja, que nós possamos ser igreja onde chegarmos, que nós possamos amar o próximo, que nós possamos servir o próximo, que nós possamos amar a cidade e trazer soluções
a partir do Evangelho, para os problemas e os desafios que ela enfrenta. E a juventude tem muito potencial para isso, principalmente pegando o gancho de abordagens contemporâneas dos nossos dias, como é o caso de empreendedorismo e inovação. E não há problema algum aproveitarmos essa onda e surfar nela para que possamos comunicar o Evangelho à cidade a partir de uma juventude treinada, a partir de uma juventude preparada para essa missão. Alguns livros indicados para isso é Igreja e Cidade, Vocação e Missão, do Leandro Silva e organizadores. Ame o Seu Próximo, do Davi Lago. E Fé Cristã e Cultura Contemporânea, também do Leonardo Ramos, como organizador. A lição 11, ela já traz uma abordagem com o título Vocação e Universidade, que é trazer como a vocação tem uma abrangência no contexto universitário, levantando questões apologéticas, ou seja, de defesas da fé no contexto universitário, levantando um alerta sobre perspectivas que são abordadas na universidade por professores, por autores que provavelmente os jovens estudarão. E a ideia aqui é que o jovem ele consiga enxergar a universidade a partir das lentes do Evangelho e dessa mesma maneira enxergar todos os assuntos que são abordados lá e que ele consiga se posicionar, testemunhando sua fé nesse ambiente. Os livros indicados como leitura e pesquisa para essa lição O Crer é Também Pensado, John Stott, Cristianismo na Universidade, do Augusto Nicodemos, e Campos em Chamas, do Felipe Borges e César Bianco. A lição de número 12 tem por título Vocação, Fé e Trabalho. E já traz essa conexão sobre, agora sim, o âmbito profissional, de como essa vocação de representar o reino de Deus se relaciona com o ambiente de trabalho, onde a ideia aqui é comunicar princípios que possam servir como uma válvula propulsora para o nosso engajamento no trabalho, para comunicarmos a nossa fé, mas também darmos um bom testemunho, não somente na área da ética e da nossa conduta, mas também a partir daquilo que nós produzimos. Ou seja, o cristão, ele, por conta do Evangelho, ele tem a capacidade de trazer soluções para o ambiente de trabalho, de ser criativo, de conseguir melhorar aquilo que ele está entregando no trabalho, para que aquilo também, através da empresa, do negócio a qual ele está envolvido, ou da instituição a qual ele faz parte, ele possa abençoar a vida das pessoas que talvez vão comprar aquele produto ou vão usufruir de um determinado serviço, seja ele numa empresa privada ou até mesmo num serviço oferecido pelo Estado ou uma organização não governamental. E os livros indicados para estudo e pesquisa, já aqui citado, o Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller, o Formigas, do William Douglas e do Davi Lago, e o artigo Criados para Adorar ou Trabalhar, do Patrick Lai. Na lição 13, nós trabalhamos o título Vocação e Projetos de Vida. E nessa lição a ideia é trazer alguns princípios que possam nortear a nossa juventude, a partir do convívio que ele tem no dia a dia. Princípios relacionados a como gerir o tempo, princípios relacionados a como se organizar, a importância de se organizar, princípios relacionados de como planejar, princípios relacionados de como isso se relaciona com a nossa fé e com o nosso relacionamento com Deus.
Enfim, realmente é como a vocação ela acaba dirigindo esses projetos de vida, certo? Apenas gerindo e mantendo aquilo que é essencial na relação da nossa vocação. O livro indicado também é o Formigas, do William Douglas e do pastor Davi Lago. Pois bem, chegamos aqui ao término da nossa lição. Espero que você possa aproveitar, juntamente com a sua juventude, para refletir em cada tema que foi citado aqui. Que você, professor, possa se aprofundar em cada um desses assuntos para cada lição, a partir dos livros e dos artigos que foram indicados durante esse tempo que temos juntos aqui, que você possa extrair o melhor possível do que está sendo compartilhado e que Deus te use para abençoar a juventude da nossa igreja, do nosso ministério, e que isso acabe reverberando na vida deles e tocando a vida de outras pessoas que convivem com eles. Que nós possamos, cada um de nós, dentro daquilo que Deus nos chamou, exercer a nossa vocação.